Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, tanto os irmãos que se encontram presentes, como também os nossos irmãos que se encontram online, em meio à transmissão. Que a paz do Senhor repouse sobre todos nós nessa noite. Amém? Gostaria que você pudesse abrir para darmos início ao nosso culto, na Carta aos Hebreus, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 20. Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor, louvado seja o seu santo nome, pois nenhum homem, independente da sua proximidade com Deus, da sua santidade, nem muito menos do seu conhecimento acerca de Deus, pôde se colocar entre os homens e Deus. Todos careciam de uma ação do próprio Deus para que ele pudesse interceder pelos seus irmãos. Mas bendito seja o Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho, sumo sacerdote perfeito, não feito por mãos humanas, mas vindo do Pai, para nós. E o seu ministério sacerdotal é imutável. Não há nada e nem ninguém que impeça de que ele, junto ao Pai, que hoje está, interceda por nós. Por toda a eternidade, intercederá por nós, junto ao Pai. Pois o seu sacrifício, como é dito no verso de número 27, não foi um sacrifício em prol dele mesmo, pois nele não havia pecado nenhum para que oferecesse sacrifício por ele. Mas o seu sacrifício que foi ofertado a Deus foi por nós, por amor a nós, possibilitando-nos agora de não termos nenhum mais um homem diante de nós para nos achegarmos a Deus, a não ser o único e verdadeiro mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Por isso, irmãos, podemos entrar confiadamente diante
da presença do nosso Deus e apresentarmos o nosso clamor, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, pois o nosso representante, o nosso sacerdote imutável e perfeito está junto a Deus. Por isso, convido a todos os irmãos que se ponham de pé e também ao Ministério de Louvor que possa assumir a sua posição, para que juntos possamos, nesse momento, orar a Deus apresentando o nosso culto, para que Ele possa receber a gratidão do nosso coração e as orações que serão manifestadas em nosso meio por cada um de nós. E a partir daí, em alta voz, louvemos ao nosso Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá. Deus bendito, nós te bendizemos, ó Senhor, porque aprove ao Senhor nesse dia dar-nos a vida mais uma vez, o fôlego de vida, ó Pai, da qual, Senhor, em Ti movemos e existimos. Receba, Senhor, a gratidão do nosso coração e que Teu Espírito, ó Pai, que governa a igreja, nos direcione nesse culto racional, para que Teu nome, ó Deus, seja glorificado em todas as nossas ações, com a nossa vida, Senhor, sendo ofertada a Ti nessa noite. Receba, ó Deus, a nossa gratidão e fala conosco, ó Senhor. Fala ao coração do Teu povo as divinas palavras que foi a nós revelada. Ó Deus, glorifica o Teu santo nome sobre nós e sobre esse culto que ofertamos a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Também Te apresentamos, ó Deus, nossos irmãos que estão distantes e a caminho do culto, e também aqueles, ó Pai, que estão de forma online, ó Deus, cultuando a Ti. Que o Senhor os alcance também, ó Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, cumprimento o seu irmão que está ao seu lado, na sua frente, ainda que não possamos tão fervorosamente nos cumprimentar, mas saúdam com a paz do Senhor e louvemos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, gostaria de convidar as crianças para irem para a salinha. E também comunicá-los acerca das demandas da nossa igreja durante o restante ainda da nossa semana. Sexta-feira pela manhã nós temos um momento de oração a partir das 6 horas, momento de consagração. Os irmãos que encontram-se livres possam vir e compartilhar desse momento tão precioso de orarmos ao Senhor durante a manhã, intercedendo em prol da igreja. Na própria sexta-feira, à noite, a partir das 7h30, dará-se início à conferência de jovens, que o Ministério de Jovens está promovendo, e quem estará ministrando a palavra neste dia será o pastor Jamerson Lopes. No sábado à noite, dando continuidade ao evento dos jovens, também teremos a conferência de jovens no sábado à noite, também no culto, às 7h30. Já no domingo de manhã, a nossa escola dominical, a partir das 9 horas, como todos estão cientes. E logo à noite, culto de ceia, às 18 horas, onde durante esses últimos 2 anos será a primeira vez que iremos vir à ceia sem termos esse tamanho impedimento da inscrição. Então os irmãos estão livres para vir para a igreja. Tragam, não esqueçam de trazer as ofertas de alimento para os nossos irmãos que carecem. Amém? E que Deus possa nos abençoar no restante do trabalho nessa semana, para a glória do Senhor. Nesse momento, irmãos, nós iremos para o nosso momento de oração. E temos bastante pedidos. Ou seja, é um bom sinal de que serviremos a Deus por meio da oração.
e serviremos também aos nossos irmãos. Então, convoca os irmãos nesse momento, aqueles que podem se pôr de joelhos, ou aqueles que não podem, fiquem assentados. E que você possa concordar com essa oração para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós te louvamos, ó Senhor. E no nome de Jesus nos apresentamos a Ti, crendo, ó Pai, no que diz a Tua palavra, que se um justo orar a Ti, tal oração, ó Senhor, pode muito em seus efeitos, não por conta dos justos, ó Senhor, mas por conta daquele que nos representa ante a Ti. E é na fé, ó Deus, que temos no Teu Filho Jesus, no poder que há em Seu nome, na autoridade que a Tua igreja foi dada através do nome de Jesus, que apresentamos, ó Senhor, nesta noite, tantas vidas, ó Senhor, que carecem do Teu auxílio, ó Senhor, da Tua mão, da Tua palavra, do poder, ó Deus, que há em Ti. Deus de misericórdia. Visita, Senhor, tantos enfermos que se encontram, ó Pai, descritos nesse caderno. Contempla, Senhor, a saúde de Geraldo. Ó Deus, a saúde de Terezinha Souza. A saúde, ó Pai, de Maria do Carmo. A saúde, ó Senhor, de Jean. A saúde, ó Senhor, do nosso irmão Raul. A saúde da nossa irmã Duda. A saúde também, ó Deus, de Josenildo. Ó Senhor, tais irmãos, ó Pai, carecem da Tua ação poderosa, Deus, na vida deles. E rogamos, ó Senhor, que Teu Espírito, mediante a Tua vontade, ó Senhor, os alcance nessa noite, trazendo alívio aos seus corações, visitando as suas mentes, ó Senhor, visitando, ó Pai, aquilo que em seu ser, ó Pai, em seu corpo está danificado, e que Teu nome, ó Senhor, seja glorificado na vida deles, para que eles contemplem a cruz de Cristo, ó Pai, e glorifiquem o Teu santo nome, e que testemunho deles, ó Senhor, através da ação poderosa em suas vidas, possa, Senhor, alegrar o nosso coração em saber que o Senhor ouve a nossa oração. Ó Deus, visita essas pessoas, ó Senhor, que carecem, ó Deus, do Teu auxílio. Rogamos por elas, ó Senhor, pois mediante a Tua graça estamos aqui para servir a Ti por meio da oração. Visite-os, ó Senhor, nos hospitais. Contemple-os, ó Senhor, aqueles que estão desenganados. Contemple, ó Senhor, aqueles que estão em trabalho de partos, ó Senhor. Contemple, ó Senhor, aqueles que estão em leitos de UTI, ó Pai. Aqueles que se encontram, Senhor, afetados por essa pandemia, ó Senhor, pela Covid. Aqueles, ó Deus, que têm tentado se recuperar desta doença, ó Senhor. Tenha misericórdia, Pai. E mediante tudo isso, ó Senhor, glorifica o Teu santo nome. Dê sabedoria, Senhor, àqueles que fazem ciência, aos médicos, que no exercício, ó Senhor, do seu trabalho, o Teu nome seja glorificado pela vida deles, pois Tu também, ó Senhor, opera por meio e através do homem, para a glória do Teu nome. Abençoe também, Senhor, os nossos irmãos que atuam aqui, ó Senhor, na área da enfermagem, na área da medicina, que também o Senhor possa os usar para a glória do Teu santo nome. Deus, também queremos Te pedir, Senhor, pela família de José Carlos, que o Senhor contempla, Pai, e traga, ó Senhor, conforto a essa família. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar a Tua graça, Senhor, e Teu poder. Ó Deus, tenha misericórdia desta família, Senhor. E opera o Teu querer profundo, ó Senhor, na vida deles. Também Te pedimos, ó Senhor, pela família do nosso irmão Glauber. Ó Senhor, Teu nome seja engrandecido, ó Pai, pois Tu és soberano. Mas Te pedimos, ó Senhor, que pela Tua soberania, Pai, através do Teu Espírito Santo, possa trazer, ó Deus, conforto e consolo ao nosso irmão e à sua família, pois ele perdeu, ó Senhor, a sua tia. Tenha misericórdia, ó Deus, que através, ó Deus, dessas circunstâncias, a família dessa mulher, ó Senhor, conheça o Teu santo nome, pois só em Ti, ó Deus, podemos ter esperança e conforto e consolo.
Deus bendito, também queremos te pedir, ó Senhor, pela vida de Vicente, que se encontra, ó Pai, para fazer uma cirurgia. Também queremos te pedir, Senhor, pelo nosso irmão Antônio Pereira, que se encontra internado, ó Pai, por conta de uma pneumonia. Deus, tenha misericórdia, Senhor, desses homens. Ó Senhor, opera grandiosamente, ó Senhor, na vida deles. E é a Ti, ó Deus, que rogamos no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Visita-os, ó Deus, nessa noite e opera, Senhor, a Tua boa vontade sobre a vida deles. Também te pedimos, ó Senhor, pela vida de Hérnia, que fará uma cirurgia. Também te pedimos, ó Senhor, pela vida da família da nossa irmã Fátima, que está passando, ó Senhor, por necessidades. Ó Deus, Tu que conheces, ó Senhor, as necessidades que essa família carece. Tu és poderoso, ó Deus, de suprir todas as necessidades, ó Senhor. Levantando homens, ó Senhor, circunstâncias, para que o Teu nome seja glorificado, ó Senhor, e a Tua filha, ó Senhor, veja o Teu nome sendo glorificado no suprimento, ó Pai, de suas necessidades. Tu o sabes, ó Senhor, e por Tu o saber, rogamos a Ti, que no nome de Jesus, ó Pai, Tua boa obra, Senhor, opere, ó Senhor, nesta família, para a glória do Teu santo nome. Também te pedimos, ó Senhor, por Dona Cícera, que o Senhor a visite. Ela é mãe, ó Senhor, do nosso irmão Isaías. Ó Senhor, contempla essa senhora, Deus. Que Teu santo e bendito nome, ó Pai, alcance o coração desta mulher, para a glória do Teu santo nome, trazendo paz, saúde, fazendo, ó Deus, o Teu querer na vida dela, Senhor, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Também queremos te pedir, ó Senhor, por Aécio, por libertação e salvação. Por Isaac Pinto, Senhor. Por Rodevaldo e Deval. Deus bendito. Tais homens, ó Senhor, se encontram aprisionados pelo pecado, ó Senhor, ou pelo vício. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a cruz de Cristo a esses homens. A cruz, ó Deus, ensanguentada, que ela representa, Senhor, a obra poderosa do Teu Filho de libertar a todos aqueles que creem nesta obra. E rogamos, ó Senhor, pela vida desses 4 homens, ó Senhor, que a Tua salvação os alcance, ó Senhor, mediante a Tua vontade. E cabe a Ti, Senhor, e pertence a Ti tamanho poder. Pedimos a Ti, ó Deus, que a Tua graça e misericórdia, Senhor, os visite. E levanta, Senhor, homens e mulheres, que ao proclamar, Senhor, o Teu Evangelho, esses corações, ó Deus, se debruçam e creiam na Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Também Te pedimos, ó Senhor, oração por Geraldo, por Michele, e também, ó Senhor, por adolescentes, ó Senhor, que se encontram em depressão. Ó Pai, nesses tempos, ó Senhor, muitos adolescentes, jovens e também pessoas adultas têm sofrido, ó Senhor, por esse problema de ansiedade e depressão, por algo, ó Senhor, que às vezes é mais forte do que eles. Mas a Tua palavra, Senhor, criou o mundo. A Tua palavra, Senhor, formou o universo. E basta apenas, ó Senhor, uma palavra Tua, Senhor, e a depressão sairá. Apenas uma palavra Tua, Senhor, e tais pessoas da qual nós apresentamos serão libertos, serão curados, e Teu nome, ó Senhor, será glorificado. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu, ó Senhor, glorifique o Teu santo nome, e de acordo com a Tua vontade, visita, ó Senhor, e manifeste o Teu poder grandioso, ó Senhor, nessas vidas. Também, Senhor, intercedemos que nesta semana, ó Pai, haverá a conferência de jovens. E assim como já foi orado, pedimos, ó Senhor, para que Teu nome seja manifesto, ó Senhor, nesta noite. Naquela noite, ó Pai, é que haverá esta conferência. Que educando-os ao Senhor na Tua palavra, os jovens e adolescentes e os demais irmãos que estarão presentes, estejam inclinados ao Senhor a viver para a glória do Teu santo nome, no cumprimento, ó Pai, do ministério que o Senhor tem dado na vida deles. Que haja, Senhor, despertamento, que haja renúncia e arrependimento,
Que haja, Senhor, amor pela Tua palavra e pelo Teu reino. Que o zelo, ó Senhor, que havia nos Teus santos profetas, nos Teus apóstolos, nos Teus discípulos, redunda, ó Senhor, e repouse sobre os corações desses jovens. Repouse sobre os nossos corações, ó Deus, nessa noite. Não nos deixe, ó Senhor, da mesma forma, mas gera em nós, Senhor, uma paixão profunda por Ti e pelas almas perdidas, ó Senhor. Pois queremos ser, ó Deus, usados para a glória do Teu santo nome, para a honra e glória do Teu nome, para sermos proclamadores fiéis ao Senhor da Tua palavra. Ó Senhor, continua, Deus, pela Tua misericórdia, falando ao nosso coração nessa noite, e que, ó Deus, no abrir da boca da Tua serva, o Teu santo nome, ó Pai, seja glorificado, e o nosso coração alegre em Ti, pois ao ouvir a Tua palavra bendita, o nosso coração redunda em fervor, ó Deus, pois Tu és santo. Maravilhoso, Senhor. Nós Te agradecemos por ouvir as nossas orações. E o clamor, Senhor, escondido, o clamor que não foi escrito nesses papéis, o clamor no silêncio proclamado a Ti, seja ouvido nesta noite, ó Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em toda a redondeza da terra, aonde estiver um santo Teu orando a Ti, Senhor, ouve, Senhor, vem, ó Deus, e intervém, e glorifica o Teu nome sobre todos nós, sobre toda a terra, no nome de Jesus, amém. Bendito seja o Senhor. Os irmãos tomem o seu assento, e nesse momento eu gostaria de convidar a nossa irmã Luciana. Ela estará com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor para a glória dele. A paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome dEle. Eu peço aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler o capítulo 1. Ageu 1. Fica depois de Abacuque, Sofonias, Ageu, antes de Zacarias. Amém? Ageu, capítulo 1, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou de fino acabamento, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas.
ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor, de poder continuar ouvindo o Senhor nessa noite. Que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade em nosso meio e que essa palavra possa, Senhor, frutificar em nós. Que possamos, ó Deus, refletir, Senhor, a tua glória e tudo o que o Senhor deseja que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus deixa de ser a nossa prioridade, o que é que pode acontecer? Há muito tempo atrás, uma voz levantada por Deus convocava o povo, homens e mulheres, a estabelecer as prioridades corretas para as suas vidas, que era colocar Deus em primeiro lugar. E por mais que o tempo passe, o povo de Deus continua correndo o risco de cair no mesmo erro, que é deixar o Senhor em último lugar nas nossas vidas. Hoje em dia, existe um problema que é comum à maioria das pessoas, que é a administração do tempo. E mesmo depois de tanta tecnologia, que nos ajuda a reduzir o tempo que nós gastamos nas atividades diárias, quando nós temos máquinas substituindo o homem, cidades inteligentes planejadas para facilitar a vida das pessoas, se nós pararmos para pensar na praticidade com que muitas tarefas são feitas hoje em dia, eu lembro que há muito tempo atrás a gente fazia bolo em casa, né? E a gente tinha que misturar os ingredientes, tinha que bater a massa, colocar no forno e esperar para assar. Hoje, quase em toda esquina, a gente compra um bolo. Quando eu era criança, eu lembro da minha mãe fazer pamonha e dava um trabalho tremendo. Sujava tudo e hoje a moto passa na nossa porta. Né? Tamanha a praticidade com que as coisas são feitas hoje em dia. É tudo muito rápido, é tudo muito prático. E dessa forma, nós podemos chegar à conclusão de que, graças à tecnologia, nós temos muito tempo disponível. Eu creio que todos nós aqui temos tempo sobrando, não é verdade? É verdade? Se a gente olhar por essa ótica, né, era para a gente ter tempo disponível, era para a gente ter muito tempo livre. Mas aconteceu o contrário. O contrário. E de uma forma que novas demandas elas foram acrescentadas na nossa vida, preenchendo cada minutinho do nosso tempo disponível. E mesmo se o nosso dia tivesse 48 horas, eu creio que ainda não dava tempo para que a gente conseguisse se organizar e fazer tudo que a gente precisa. Então, é por isso que nós precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo e estabelecer as prioridades corretas para a nossa vida, para que, ao final de tudo, não venhamos a descobrir que passamos a vida perdendo tempo ou correndo atrás do vento. Uma verdade que nós podemos observar em toda a história do povo de Deus é que ele sempre convoca seu povo para retornar.
para voltar quando esse povo se desvia e perde a direção, quando perde o foco. E é o que acontece aqui no livro de Ageu. O povo tinha sido liberto do cativeiro babilônico por Ciro, o imperador persa, que em 538 a.C., ele permitiu o retorno deles para que eles pudessem reconstruir o templo. O templo que havia sido destruído pelos exércitos babilônicos. E algo importante para destacar é que, naquela época, o templo, em Jerusalém, ele era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando Ciro decretou que os judeus poderiam retornar, poderiam reconstruir o templo, muitos foram. E a obra começou a ser edificada. Só que com a oposição que se levantou, eles acabaram dando uma pausa no trabalho. E essa pausa, ela levou mais tempo do que deveria. E eles perderam, né, esse objetivo de reconstruir o templo. Se você quiser ver mais sobre isso, você pode ler o capítulo 4 do livro de Esdras. Então, eles pararam de reconstruir o templo e eles foram se dedicar à construção das suas casas. A plantar, a colher, a trabalhar para viver, né? O que a gente faz. E o propósito do Senhor ficou esquecido nos seus corações. Dessa forma, eles estavam deixando de cumprir o propósito de Deus para a vida deles. E eles estavam falhando, não só individualmente, mas também como uma nação. Porque eles tinham passado tanto tempo longe da sua terra, e eles foram para o exílio por conta do seu próprio pecado. Mas Deus tinha uma promessa para eles. A promessa de que eles retornariam de todos os lugares e eles voltariam para a sua terra. E Deus os estabeleceria novamente como uma nação forte, porque servia ao Deus forte, ao único Deus verdadeiro. Então, o momento que Deus cumpriu a promessa que ele fez lá em Jeremias, aconteceu. Em Jeremias 29, versículo 10, não precisa os irmãos abrirem se não quiserem, porque é um texto bem conhecido. Nós vamos acompanhar, né, o capítulo 1 de Ageu. Em Jeremias 29, Deus fez uma promessa através do profeta Jeremias, quando o povo foi levado para a Babilônia cativo. Diz assim, o versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, essa promessa aqui havia sido feita 70 anos antes, e o povo voltaria para a sua terra. Mas ela não era apenas uma promessa de restauração geográfica, política ou econômica, mas era principalmente de uma restauração espiritual. Deus estaria restaurando o seu relacionamento com o povo. Deus disse: vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Me procurarão e me acharão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Era uma promessa maravilhosa, onde o povo tinha confiança, a certeza de que buscaria o Senhor e o Senhor os ouviria. E naquela época, o local de oração, o local de adoração era o templo. Nós percebemos isso muito tempo depois também, no diálogo da samaritana com Jesus, quando ela pergunta para ele onde seria o lugar correto da adoração, né? Se em Jerusalém ou se no monte em Samaria. Então, para que o povo pudesse adorar a Deus, pudesse orar, pudesse ofertar a Ele, era preciso o templo. Então, a reconstrução deveria ser algo que devia estar em primeiro lugar, porque representava a presença de Deus entre o seu povo. E também o representava diante das outras nações.
Então, para as outras nações, o templo do Senhor está destruído, isso aí era um mau testemunho com relação ao poder de Deus na vida do seu povo. Então, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. E a falta do templo naquela época prejudicava o relacionamento de Deus com o povo. Hoje, não é a falta do templo. Nós percebemos que é a falta de tempo. Né? A falta de tempo tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus. E aquele povo deixou de lado o trabalho que havia de mais importante a ser feito. Mas Deus não deixou que isso ficasse dessa forma. Deus levantou o profeta Ageu para convocar o povo a priorizar a presença dele nas suas vidas. E louvado seja Deus por isso. Porque quando perdemos o foco, quando perdemos a direção, Ele nos chama de volta a rever as nossas prioridades. Então, retornando para o texto, nessa época, Ageu e Zacarias, eles profetizavam aos judeus que estavam em Jerusalém e Judá. E esse pequeno livro, de apenas dois capítulos, ele nos traz uma mensagem clara de confronto e de encorajamento. Com ele, nós podemos aprender que nós não podemos deixar que as coisas dessa vida ocupem o lugar que pertence somente a Deus no nosso coração. E não podemos deixar que os problemas ou que a oposição do inimigo venha nos desanimar e fazer parar a obra que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, o povo retornou para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo que havia sido destruído. Mas nós vimos que, devido à oposição, o trabalho foi interrompido e o povo continuou seguindo a sua vida sem buscar a presença de Deus. Deus deixou de ser prioridade. E quando isso acontece, nós não reconhecemos o tempo de Deus e não compreendemos a sua vontade. É o que nós podemos observar no versículo 2. Ageu diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o povo achava que conhecia a vontade de Deus. Eles afirmavam categoricamente que o tempo da reconstrução ainda não havia chegado. E é incrível como nós, às vezes, temos a capacidade de enganar nós mesmos, né? Como nós podemos reconhecer o tempo de Deus? Como podemos compreender a sua vontade? Se estamos distante dele, se nosso relacionamento é apenas superficial. Né? Nós temos, às vezes, o costume de dizer que Deus entende. Porque estamos cansados, Deus entende. Porque trabalhamos muito, Deus entende. Então, Deus entende tudo. Né? Deus entende. Nós temos esse costume de dizer isso. Quantas vezes nós não somos confrontados por Deus, mas nós não reconhecemos a sua voz? Quantas vezes não pagamos o preço porque não compreendemos a sua vontade? E assim, acabamos tomando decisões ou fazemos escolhas erradas, escolhas essas que vão nos distanciar dele ainda mais. É como um passo que a gente dá na direção oposta. E Deus, Ele não tinha dito ao povo que a reconstrução seria fácil, que não haveria problemas, que não haveria dificuldades para superar. Porque fazer a obra de Deus, porque viver para Deus, não é uma coisa fácil. Não é algo fácil. Sempre vai existir oposição. Sempre vai existir algo que se levanta contra. Ou será que é fácil a gente gastar tempo em oração? Será que é fácil a gente dedicar nosso tempo em buscar a Deus, em ler mais, em meditar na sua palavra? Será que é fácil perdoar? Se é fácil amar a Deus acima de todas as coisas? Se é fácil amar ao próximo como a nós mesmos? Fazer a vontade do Senhor não é fácil, porque exige renúncia à nossa carne, exige renúncia às nossas próprias vontades. E nós só vamos conseguir quando fazer a vontade de Deus for também a nossa vontade. Como Jesus disse em João 4:34, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, quando fazer a vontade de Deus for também a nossa vontade, aí nós vamos conseguir.
nós vamos conseguir dedicar mais tempo da nossa vida para o Senhor. Então, quando Deus deixa de ser nossa prioridade, nós não reconhecemos o seu tempo e não compreendemos a sua vontade. E era dessa maneira que o povo estava agindo nessa época aqui do livro de Ageu. E é dessa maneira que, às vezes, nós agimos também hoje. É muito fácil, diante de tantos compromissos, diante de tantas atividades, nós deixarmos o nosso relacionamento com Deus em segundo plano. Porque nós sabemos, né, que para qualquer relacionamento ir adiante, é preciso investir tempo. É preciso gastar tempo. Não conhecemos um ao outro se não temos contato, se não gastamos tempo com o outro. E que a falta de tempo, ela não seja um obstáculo para a nossa comunhão com Deus. Amém? E, em segundo lugar, quando Deus deixa de ser a nossa prioridade, nós gastamos todo o nosso tempo, todo o nosso esforço em coisas materiais. Versículo 2, capítulo 1 de Ageu diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Irmãos, o problema aqui não era o povo morar em casas bonitas, bem acabadas, né, como a gente costuma falar hoje, casas de alto padrão. O problema não era esse. O problema era que a casa do Senhor ainda estava destruída. O problema foi a negligência com a obra que Deus tinha mandado que eles fizessem. O problema era priorizar as coisas materiais e negligenciar a Deus. E o tempo estava passando e parece que as pessoas se acostumaram a viver daquela forma. Dia após dia, trabalhando noite e dia sem parar. Sem parar para ouvir a Deus, sem parar para saber o que Deus queria que eles fizessem. Nós precisamos, irmãos, restaurar o altar do Senhor no nosso coração. Nós precisamos restaurar o relacionamento que muitas vezes nós deixamos o ativismo e o mundo destruir. O povo, ele estava gastando todo o seu tempo, todo o seu esforço com coisas materiais. E nós observamos que depois de tanto tempo, a gente continua fazendo a mesma coisa. E a partir do verso 5, Deus chama o povo para uma reflexão, para olhar para onde os seus caminhos os levaram. Diz: considerai o vosso passado. Eles foram chamados para fazer uma análise da situação em que eles estavam vivendo, a olhar o que é que estava acontecendo em suas vidas. Muitas vezes a nossa vida está de pernas para o ar e a gente não para refletir o que é que a gente está falhando, o que é que Deus quer que a gente conserte, o que é que Deus quer que a gente mude. No versículo 5, ele disse assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Em outra versão diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no sactel furado. Então, Deus levou o povo para uma reflexão. O que é que estava acontecendo? Eles estavam trabalhando muito, mas estavam colhendo pouco. Então, aquele que tinha terras, plantava muito, mas não tinha o resultado esperado. O que era assalariado, que trabalhava, quando recebia o seu salário, era como se fosse para colocar num saco furado. Era como se o dinheiro passasse voando, né, pelas suas mãos. E qual era a causa de tudo isto? Por que tudo isto estava acontecendo com o povo? Naturalmente falando, inúmeras razões poderiam ser apresentadas. Poderia ser a falta de chuva, poderia ser o preço do combustível, poderia ser instabilidade política, poderia ser a alta do dólar, poderia ser o diabo, Poderia ser o diabo que estava atrapalhando a vida deles. Então, poderia ser muitas razões. Mas Deus fala qual é a razão, Deus fala qual é a causa. A causa de tudo isso era Deus.
E a razão era a desobediência do povo. O versículo 11 diz assim: esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz virar seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Deus, propositalmente, Ele prejudicou o trabalho das mãos deles, porque eles esqueceram o principal naquele momento. Eles deixaram o Senhor de lado, eles negligenciaram a comunhão e o relacionamento que eles deveriam ter com Deus, e eles não perseveraram no propósito que Deus tinha estabelecido. Então, muitas vezes, diante de problemas financeiros, nós temos a tendência, não de refletir na nossa vida, mas de olhar a vida do outro, né? Por que o outro prospera tanto? Por que o ímpio aparentemente vive tão bem? Eu escutei essa semana um pastor dizer que uma irmã falou com a esposa dele que ela estava olhando muito o Instagram e isso estava deixando ela com inveja. Ela não estava se sentindo bem, porque sempre o que ela via parecia uma felicidade extrema, né? Quando a gente abre a rede social, a gente vê muita fantasia, né? Muita postagem que, na realidade, não é bem aquilo. E a irmã estava com inveja dos irmãos, porque ela estava vendo algumas coisas e estava despertando no seu coração esse sentimento. E é interessante porque nós percebemos como a gente olha para o outro, né? Como a gente olha a vida do outro. E é por isso que as redes sociais elas estão tão em evidência, né? Porque é onde você vê o outro, né? O que é que ele está fazendo, o que é que ele está comendo, onde ele está passeando. E Deus chamou o povo aqui para olhar para eles mesmos, para olhar para a sua vida, né? Para eles verem qual era o problema que eles estavam enfrentando e como aquilo seria resolvido. Deus olha para os seus filhos e Ele não deixa os seus filhos no erro. Ele não nos deixa na ignorância, né? Ele não nos entrega ao nosso próprio caminho. Porque Ele tem uma aliança conosco. Porque nós somos filhos de Deus e o Senhor quer que os seus filhos andem nos seus caminhos. Em Hebreus 12, do 5 ao 7, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, Deus, Ele nos trata como filhos. E a disciplina do Senhor é uma bênção na nossa vida. Amém? O povo estava sofrendo uma escassez tremenda, né? No versículo 11, a gente viu que Deus falou que Ele provocou uma seca nos campos e nos montes. E Ele chamou o povo a refletir e explicou o motivo pelo qual eles estavam passando por tudo aquilo. Porque eles estavam negligenciando o trabalho que Deus havia mandado eles fazerem. Então, diante do alerta que o povo recebeu, diante das palavras que eles estavam ouvindo, o que é que acontece na sequência do texto? Nós vemos que todo o povo deu ouvidos às palavras do profeta e obedeceu à voz do Senhor, a começar pelos seus líderes, Zorobabel, que era o governador, e Josué, o sumo sacerdote. No versículo 12, nós vemos isto. Diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, no processo da restauração espiritual, a primeira coisa que Deus restaurou foi o temor
ao Senhor. O temor ao Senhor, ele nos leva a priorizar a sua vontade. O temor ao Senhor nos leva a reconhecer a sua grandeza e a sua soberania. O temor ao Senhor nos leva a pensar nos seus juízos e a reconhecer que sem Ele, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. No versículo 13, diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, ao 24º dia do 6º mês. É interessante que este capítulo começa com o tempo, diz que foi no primeiro dia, e ao 24º dia o povo foi cumprir o que o Senhor tinha falado e retornou à construção. Quando ele fala aqui que o Senhor despertou o espírito deles, é a mesma coisa que encorajou. O Senhor os encorajou a continuar a reconstrução do templo. Obstáculos se levantaram e fizeram com que eles parassem. Mas a mensagem do Senhor, através do profeta, dizendo: eu estou com vocês, fizeram com que o povo não temessem. E assim, nesse processo de restauração, a segunda coisa que Deus restaurou foi a confiança no Senhor. O povo voltou a confiar que Deus estava com eles. E a fé deles foi fortalecida naquele momento. Então, mesmo que se levantasse outra oposição, eles sabiam que Deus estava com eles e que lhes daria bom êxito. Nós precisamos confiar plenamente naquele que nos chamou, crendo que Ele cumprirá em nós o seu propósito. E quando o povo obedece à voz do Senhor, Ele se alegra e o seu nome é glorificado. O versículo 8, ele disse: subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e seja nele glorificado, diz o Senhor. Então, quando fazemos a vontade de Deus, Ele se alegra. Quando obedecemos a sua voz, o seu nome é glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e atender ao seu chamado. O povo esqueceu da missão que Deus tinha lhes confiado, do propósito que tinha para eles. Deus tem um propósito para a nossa vida, para todos nós, que é nos conformar à imagem do seu Filho. A cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, para que possamos chegar à maturidade, à estatura de varão perfeito. Amém? Que nós possamos agir da mesma maneira que aquele povo e dar ouvidos à voz do Senhor. Essa voz que nos chama todos os dias a um relacionamento profundo com Ele. Que nós possamos refletir sobre a nossa vida para percebermos o que é que tem sido um empecilho, o que é que tem tirado o nosso foco, o nosso tempo em buscar o Senhor. O que é que tem roubado o nosso tempo e nos desviado do propósito que Ele tem para nós. Que possamos analisar e ver o que é que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Graça e paz, amém. Aos amados irmãos de casa também, louvado seja o Senhor. E isto prova realmente o amor de Deus por nós, nos chamando a atenção para atentarmos como estamos vivendo a nossa vida cristã diante dele, O chamado nosso, ou o alcançar do Senhor sobre a nossa vida, diz que para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, nós devemos renunciar a todas as coisas. Nós começamos e entendemos isso muito bem. Com o passar do tempo, nós começamos a nos desviar, como esse povo também se desviou, como foi mencionado aqui pela irmã Luciana, e uma vez ou outra, então, o Senhor nos chama a atenção. E o chamar de Deus
a atenção é usando sua vara para nos fustigar como filhos que Ele ama, para nos trazer de volta ao caminho dEle. Isso é gracioso da parte de Deus. Então, quando a gente percebe na nossa vida, ou alguém, uma pessoa que está em transição de vida, que sai da adolescência, entra na juventude, aí passa por uma faculdade, aí consegue um emprego, algo dessa natureza, né? Ele intenciona muito conquistar algumas coisas e alcançar algumas coisas. Só que ele, sendo filho de Deus, não pode desprezar o chamado de Deus na sua vida, ou aquilo que Deus tenciona fazer por meio dele no seu reino. Porque se ele se apartar disso, então realmente o céu será de bronze. Ele vai correr, ele vai tentar fazer de tudo, e Deus vai fechando as portas, e por mais que ele empreenda as coisas, vem algo, de repente dissipa tudo que ele levantou, porque o Senhor está chamando a atenção dele para voltar a atender aquilo que Deus tem para a vida dele. E assim é conosco também, assim é com a casa do Senhor também. Qualquer igreja que se desvie do propósito do Senhor, a mão do Senhor será sobre ela, para que ela volte a caminhar do jeito que Deus deseja que ela caminhe. Amém? E o interessante disso também é que o profeta Zacarias, que é logo após Ageu, logo no início do capítulo número 1, ele também exorta, no mesmo período, só que alguns meses mais adiante, ele exorta o povo a voltar para ele. Deus diz assim: tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros. Ele diz isso para nós. Então, que a gente possa ter isso em mente, e ter o cuidado de não estar abraçando muita coisa aí fora, e esquecendo do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe esta noite. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Quero avisar também, quero pedir a vocês que orem, tá bom, pela conferência de jovens que acontecerá sexta, sábado. No sábado à tarde estaremos no Colégio Raul Córdoba, tá bom, no auditório do Raul Córdoba. Nossa juventude estará lá, então você que é jovem também esteja lá, dando uma força para nós. Estaremos evangelizando pessoas, né, e outros jovens que estarão presentes lá também, para que Deus possa alcançar, converter alguns jovens para Cristo, em nome de Jesus. Então esteja em oração por isso, em nome do Senhor, tá bom? Oremos ao nosso Deus. Oh maravilhoso Deus, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, porque tu és um Pai, Senhor, que corrige o filho a quem tu amas. E somos gratos a Ti, Senhor, pelas vezes que tem levantado palavras de exortação ao nosso coração, a fim de que não venhamos, ó Deus, a nos apartar do Senhor, nem da Sua vontade, nem de cumprir, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem, ó Deus, para a nossa vida, Senhor, na igreja que o Senhor nos colocou. Pai, nos conceda, Senhor, o examinar de nós mesmos. Permita, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos leve a um autoexame, Senhor, e não deixe que venhamos, Pai, negligenciar tão grande vocação com que o Senhor nos chamou. Faz com que haja arrependimento, Senhor, e que possamos novamente, Senhor, lançar a nossa mão sobre o arado e não olhar para trás. Nos dá, Senhor, resiliência, nos dá diligência, Senhor, nos dá perseverança, e faz, ó Deus, que os nossos olhos estejam fitos, ó Pai, nos valores do reino, nas coisas do alto, naquilo, ó Deus, que realmente importa para a vida eterna. Que o nosso coração não esteja pegado às coisas terrenas e materiais, porque todas estas coisas passarão, Senhor, mas as Tuas palavras não passam. Então que o Senhor, ó Deus, esteja tocando em nossos corações, levando muitos de nós, ó Deus, a refletirmos como estamos andando diante do Senhor, e qual é realmente a nossa prioridade. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, ser fustigados por Tua vara, ó Deus, levados, Senhor, a perecer em nossos empreendimentos. Nós não queremos, Senhor, que venhamos, Pai, a sofrer prejuízos, Senhor, em nosso viver, Senhor, mas queremos, Pai, ser abençoados por Ti.
Que a nossa vida, Senhor, seja uma prosperidade segundo a Tua vontade, e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor é conosco, porque sabemos, ó Deus, que quando Tu estás conosco, tudo vai bem. Ó Senhor, que assim seja, Pai, que o Senhor abençoe a sua igreja, e a todo o Teu povo, Senhor, que ouviu a Tua palavra esta noite, fazendo-nos voltar ao caminho, Senhor, que o Senhor deseja que viemos a caminhar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga amém. Amém, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Só um minutinho para eu dar um avisinho rapidinho, e que vocês possam passar isso para os outros também, tá bom? Como nós não temos mais inscrição, e tem sobrado vagas no nosso culto de domingo à noite, tá bom? Então provavelmente, tá, nós não vamos realizar a ceia da quarta-feira, tá bom? Visto que tem vaga suficiente no domingo agora, para os irmãos que podem estar aqui, tá? Participando da ceia do Senhor. A gente estava celebrando 2 ceias, porque nós tínhamos poucos lugares, e porque nós não queríamos que os irmãos ficassem sem cear. Agora nós temos lugares em abundância, e está sobrando vagas no domingo à noite, e aí então os irmãos podem vir para a ceia do Senhor no domingo, amém? Como fazíamos antigamente, para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos nós, e o pessoal de casa, um forte abraço.